Ok, pessoal, aqui nós vamos tratar da ideia de adição e subtração de números racionais em seus diversos formatos, tá bom? Então, vamos tentar aqui mostrar para vocês como fazer a aritmética dos números racionais. O mais comum dos números racionais é começar entendendo como se adiciona duas frações. Então, vamos começar aqui com o primeiro exemplo. Olha só, o exemplo número 1. Vamos tentar adicionar a fração, por exemplo, 2 quintos com 3 quintos. Olha só, qual é o significado de 2 quintos mais 3 quintos? Toda vez que vocês forem adicionar frações que observar que os denominadores delas são iguais, no caso aqui os denominadores são 5, então vocês vão fazer o seguinte: vocês vão simplesmente manter os mesmos denominadores. Olha só, por quê? Com a própria lógica daquilo que a gente faz no dia a dia, a gente usa aqui. Por exemplo, quando eu digo assim, eu vou somar 2 laranjas mais 3 laranjas, dariam 5 laranjas. Então, quando eu digo 2 quintos mais 3 quintos, a lógica é natural da resposta. Isso daria 5 quintos. Tá bom? Por quê? Porque a natureza das duas grandezas que eu estou adicionando é a mesma. Tudo são quintos. Então, nesse caso, a gente mantém o denominador, que é o mesmo, e adiciona os numeradores. Então, ficaria 2 quintos mais 3 quintos. Vão ficar aqui, nesse caso, 5 quintos. Nesse caso, 5 quintos representa um inteiro, né? Que nós dividindo 5 para 5 vai dar 1. Então, eu tenho um exemplo aí. Como segundo exemplo, vamos fazer aqui uma outra adição. Tá? Então, o exemplo número 2 aqui. Deixa eu colocar aqui 3 quartos mais 9 quartos. Mais 9 quartos. Como os denominadores são idênticos, nós vamos manter os denominadores, vamos manter o denominador e adicionar apenas os numeradores. Então fica aqui 3 mais 9, isso vai nos dar então aí 12 quartos, certo? E 12 quartos, se for dividir o 12 para 4, vai dar 3 inteiros. Observe que nesses dois exemplos que eu dei para vocês, os resultados foram números inteiros. Por quê? Porque na soma final, o numerador da fração do resultado deu para dividir exatamente pelo denominador, tá bom? Mas será que sempre é desse formato? Não, tá bom? Na verdade, poucas vezes esse formato de dar um número inteiro é observado, tá bom? Então vamos aqui para o exemplo número 3, de denominadores iguais. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 5 meios mais 11 meios. O que daria isso daqui? Então, deixa eu colocar aqui. Vamos colocar mais esse aqui para vocês compreenderem a ideia. Então, os denominadores são iguais, tudo é 2, os denominadores. Vamos manter os denominadores e adicionar os numeradores. Então, ficaria o quê? Ficaria 5 mais 11. 5 mais 11 são 16, são 16 meios, também vai dar um número inteiro que vai dar resultado 4, porque 16, perdão, 8, né? Porque 16 dividido por 2 vai ser 8. Então, mais um exemplo aí de adição de duas frações que dá resultados inteiros. Vamos então agora ver quando não dá resultados inteiros. Você vai perceber que não muda nada o formato de você fazer. Então, vamos trabalhar aqui agora no exemplo número 4. Eu tenho aqui a fração 1 quinto mais 2 quintos. Ó, os denominadores iguais. Continuo deixando o denominador mesminho e vou somar os numeradores. Então ficou 1 mais 3, 1 mais 2.
que vai dar então nesse caso aqui 3 quintos. Olha aí. Então eu tenho essa opção de dar resultado também. Então quando eu somo algumas frações, elas podem dar resultados inteiros ou podem dar resultados fracionários também. Vamos ao último exemplo então aqui desse formato. Então exemplo número 5. Eu tenho a fração aqui 2 sétimos mais, vou botar aqui 3 sétimos. Como os denominadores são iguais a 7, vamos apenas conservar o 7 e somar os dois numeradores. 2 mais 3, que nos dá então 5 sétimos. Beleza, então observe que com frações de denominadores idênticos não há problema. A gente apenas mantém o denominador e adiciona os numeradores. E quando não for com denominadores iguais, o que nós vamos fazer? A gente vai encontrar uma maneira de deixá-los iguais, tá bom? Vamos então dar uma paginada aqui nesse negócio e fazer o seguinte. Vamos analisar duas frações que os denominadores não são iguais. Então aqui vamos para o exemplo número 6. Exemplo 6. Eu tenho aqui a fração, vou colocar aqui meio, para adicionar com a fração 1/3. Bom, nesse caso os denominadores não são iguais. O que vamos fazer? A gente vai encontrar outras frações que tenham denominadores iguais e que representem a mesma quantidade que essas duas, tá certo? Como fazer isso? Olha, bem tranquilo. Deixa eu fazer aqui para vocês uma ideia. Então, eu tenho a fração meio e já foi falado para vocês que existem outras milhões de frações que têm mesmo valor que a fração meio. Elas são chamadas de frações equivalentes. Como as frações equivalentes são construídas? Elas são construídas multiplicando uma fração original, no caso nosso aqui é meio, pelos números inteiros, tá bom? Então, se eu pegasse aqui e multiplicasse essa fração aqui por 2, por exemplo, eu iria obter aqui uma fração 2 quartos. Olha, e essa fração 2 quartos é equivalente à fração meio, ou seja, tem o mesmo valor. Se ao invés de multiplicar por 2, eu tivesse multiplicado por 3, como é que ficaria a minha outra fração equivalente? Eu iria ter aqui uma fração 3 sextos. Tá vendo? Isso quer dizer que 3 sextos tem o mesmo valor numérico que a fração meio. E assim por diante. Fazendo mais um exemplo para ficar bem fechadinho aqui. E se ao invés de multiplicar por esses dois valores iniciais que eu já mostrei, se eu multiplicasse, por exemplo, por 5. Ó, então eu encontraria 5 vezes 1 daria 5, 5 vezes 2 daria 10. E a fração 5 décimos também teria o mesmo valor que a fração meio. E esta fração, aliás, esse conjunto de frações, que nós chamamos de frações equivalentes, elas têm o mesmo valor. Então eu posso pegar qualquer uma delas e usar em lugar da outra, tá bom? Isso quer dizer então que essa minha sequência de números aqui, de frações equivalentes, vai ser infinita. Então eu vou procurar aquela que junto com alguma outra equivalente da fração 1/3 se torne de mesmo denominador. Por exemplo, vamos pegar agora a fração 1/3 e vamos encontrar o conjunto, uma parte do conjunto de frações equivalentes dela. Então vou colocar aqui também mais 3 exemplos. E vocês vão perceber que esse conjunto também é infinito. E vou fazer a mesma coisa que fiz com a fração meio. Vamos multiplicar por 2, por 3 e assim por diante. Vamos multiplicar por 2 o numerador e o denominador. Vamos encontrar aqui a fração 2 sextos. Se multiplicarmos por 3, a fração 1/3, nós vamos perceber que eu encontrarei aqui a fração 3 nonos. Ó, 3 vezes 1 vai dar 3, 3 vezes 3 vai dar 9. Se eu multiplicasse ela por 4, e assim a gente vai construindo o grupo de frações equivalentes.
multiplicando ela por 4, eu iria obter aqui a fração 4/12. E aqui tem uma amostra das frações equivalentes de meio, da fração meio e da fração 1/3. Agora cabe a nós localizarmos aquelas duas frações que têm o mesmo denominador nos dois conjuntos. Como essas duas frações são pequenas, eu encontrei logo rapidinho aqui, ó, essa fração 3/6 nas equivalentes de meio, e tenho aqui a fração 2/6, que são as equivalentes de 1/3, que é equivalente a 1/3. E observe que os denominadores delas são idênticos. Portanto, eu posso tomá-las agora e adicioná-las. Então, ficaria mais ou menos assim. Para representar a fração meio, eu vou usar agora aqui a fração 3/6, certo? Ó, vou usar a fração 3/6. Para representar a fração 1/3, eu vou utilizar agora a fração 2/6. Veja bem, como é interessante essa ideia. Agora sim, as duas frações têm denominadores iguais. Podemos adicionar pelo processo que eu mostrei agora há pouco para vocês. Então, 3/6 mais 2/6, mantemos o denominador 6 e adicionamos o 3 mais o 2, que são os numeradores. Ou seja, vai ficar 5/6. Olha aí. Concluindo, meio mais 1/3 vai ser 5/6. Ok? E essa é a ideia de adicionar frações quando os denominadores não são iguais. Tá bom? Procurando as frações equivalentes. Beleza, você pode estar se perguntando, professor, sempre vai ser assim tão tranquilo, tão fácil de fazer essas frações equivalentes? Nem sempre vai ser tão fácil de enxergá-las. Por exemplo, vamos encontrar aqui a adição, vamos colocar aqui como exemplo o número 7. Olha só, esse exemplo número 7, eu quero fazer a adição das seguintes frações. Quero colocar a fração aqui, ó, 2 sétimos mais, vamos colocar aqui, 1/8. Olha só, essas duas frações, 2 sétimos mais 1/8. Se a gente for começar a encontrar as frações equivalentes dessas duas, eu iria fazer mais ou menos o que? Ia pegar a fração 2 sétimos e começaria a multiplicar ela por números naturais. E pegaria também a fração 1/8 e iria multiplicar elas por números naturais. Então, fazendo aqui, multiplicando por 2, eu encontraria a fração 4/14. Multiplicando por 3, eu encontraria a fração 6/21. Multiplicando por 4, iria encontrar 8/28. E assim por diante. Tá certo? Aqui eu coloquei foi mais, tem que ser colocado igual. Ó, tudo isso aqui é igual. São iguais. Se eu fizer a mesma coisa com a outra fração 1/8, eu vou encontrar aqui, multiplicando ela por 2, eu vou ter 2/16. Multiplicando por 3, vou ter 3/24. Multiplicando por 4, eu vou ter 4/32. Observe que ainda não deu nenhum denominador igual com o outro aqui. E aí você vai aumentando, você vai multiplicando agora por quanto? Você vai multiplicando por 5. 5 vezes 2 vai dar 10. 5 vezes 7, 35. Daria 35 aqui. Se multiplicar de baixo por 5, eu vou ter aqui 5/40. E aí você não vai saber, por exemplo, quando chegar, se vai ser rápido ou se vai ser difícil. Então, para evitar essa construção um pouco mais longa de algumas frações, a gente costuma utilizar um procedimento um pouquinho mais rápido, tá bom? Para poder encontrar essa fração que seria equivalente. Então, deixa eu colocar aqui uma reticência, né, para dizer que isso aqui não está
em ordem cronológica bem certinho, que não terminou aqui. Vamos tentar encontrar agora uma outra fração que seja equivalente dessas duas, por exemplo. Então, uma maneira seria fazer essa multiplicação aqui. 7 vezes 8 dá 56, né? Então, seria multiplicar essa fração de cima aqui, olha, por 8, que é o denominador da fração da outra fração. E no 1/8 eu multiplicaria ela por quanto? Por 7, que é o denominador da primeira fração. Então, a gente só inverte, ó, pega o denominador de uma e multiplica pela outra inteira. Depois pega o denominador da outra e multiplica pela primeira. Olha o que vai acontecer aqui. Vai ficar 8 vezes 2, ficaria 16. Eu vou colocar de azul aqui um pouquinho diferente. Ficaria 16. 8 vezes 7, 56. Olha aí, ó. Agora, multiplicando a 1/8 por 7. 7 vezes 1 fica 7. E 7 vezes 8, 56 também. Tá vendo? Então, a gente já tem aqui as duas que têm denominadores iguais. E evita a gente ficar pulando por todas as frações equivalentes até encontrar uma que seja do mesmo denominador que a outra. Portanto, nesse caso aí, ficamos assim. 2/7 mais 1/8, em realidade, vai ter o mesmo valor que 16/56, olha, 16/56 mais 7/56. Ok? Como os denominadores agora são idênticos, a gente mantém o denominador, que é o 56, e soma os numeradores, que são 16 mais 7. Juntando o 16 mais 7, vai dar 23/56. Pronto. Eis aqui então o resultado da nossa adição de 2/7 mais 1/8. Ok? Beleza. Então, rememorizando aqui. Quando nós tivermos denominadores que não sejam pequenos e que não sejam fáceis de encontrar as equivalentes, um dos meios que a gente pode fazer é multiplicar os dois denominadores inversamente, tá bom? O denominador da primeira eu multiplico pela segunda fração e o denominador da segunda eu multiplico pela primeira fração, e isso já nos dará as duas frações equivalentes que nós estamos procurando, tá bom? Ok. Então é isso. Adição de fração de denominadores iguais e denominadores diferentes são feitos dessa maneira, com significado. Agora, se você é daqueles que não busca muito significado para as coisas, mas mesmo assim quer dar conta de adicionar as frações, vamos colocar aqui um exemplo. Acho que agora é o exemplo número 8, se não me engano. Vamos fazer de modo diferente. Vou fazer a mesma coisa ali, vou colocar aqui a fração 3/4 mais 1/3. Olha aí, 3/4 mais 1/3. Vamos agora para um algoritmo que é bem rápido, mas não dá muito significado para você. Ele dá resultado, mas não dá muito significado, tá bom? Vamos então fazer aqui. O que a gente faz? A gente multiplica os dois denominadores, olha. Você multiplica os dois denominadores aqui. E o resultado você coloca no denominador. Então, 4 vezes 3 dá 12. E você multiplica agora cruzadinho o numerador da primeira vezes o denominador da segunda. Tipo, 3 vezes 3, 9. E adiciona com a mesma coisa, o denominador da primeira vezes o numerador da segunda. 4 vezes 1, 4. 4 mais 9 vai dar 13. Então fica 13/12, que seria a nossa resposta. Tá? Esse é um procedimento, vamos dizer assim, bastante utilizado para ser rápido na adição. Porém, não lhe dá significado do porquê, do motivo que você fez isso, se você não compreender a ideia de equivalências. Tá bem? Vamos fazer mais
mais um exemplo, agora seria o exemplo número 9, utilizando esse mesmo princípio aqui. Então, exemplo número 9. Vamos pegar uma fração aqui, 11 quintos menos 3 quartos. Olha aí, estou colocando um sinal de menos porque essas mesmas operações funcionam para as subtrações, tá bom? Então ficaria como aqui? Por esse processo simplificado, multiplica os dois denominadores, então vai ser 5 vezes 4, vou multiplicar os dois, vai dar então aqui 20. Agora eu multiplico o numerador da primeira com o denominador da segunda. Sim, é 11 vezes 4, fica 44. Como a operação aqui é de subtração, então aqui eu coloco menos. E multiplico agora, cruzadinho novamente aqui, 5 vezes 3, 15. Pronto. E vou então fazer a finalização aqui. 44 menos 15, 14 menos 15 vai dar 9. Aqui ficou 3 menos 1, 2. Fica 29 20avos. Pronto. Rapidão a gente consegue chegar na soma ou na subtração das duas frações. Tá bom? Beleza. Então, quando é fração, é desse modo que nós fazemos. E quando não é fração, o que vamos fazer? Bom, então eu tenho outras possibilidades aqui para fazer, mas isso vai ser no nosso segundo vídeo, ok? Valeu, pessoal!